Olá, ufartanos! Estamos de volta aqui com o nosso bloco de febre amarela. Professora, tem tanta informação assim de febre amarela? Tem. E nós estamos aqui com essa riqueza de detalhes, porém de uma forma bem direcionada, para que você acerte, você gabarite a sua prova. Então, vou convidar você novamente a pegar o seu material de apoio. Nós já fizemos aquele intervalo básico e nós vamos seguir aqui com essas informações de febre amarela. Então, nós já sabemos algumas coisas aí fundamentais para o início do estudo. Já está muito claro que essa febre amarela é uma doença viral, ela é uma doença aguda e a gravidade dela é variável. Nós já sabemos aí que ela é de notificação compulsória imediata. Nós temos alguns mosquitos aí de grande preocupação, mas que esses mosquitos eles estão divididos em ciclos. Nós temos o ciclo urbano, que nós vamos lembrar do Aedes aegypti, da fêmea, e nós temos o ciclo silvestre. E nesse ciclo silvestre, nós vamos lembrar aí do Haemagogos jantinomes, algumas literaturas trazem só o Haemagogos, e nós temos também os Sabetes. Então tá, sabemos que lá na febre amarela silvestre, o homem ele é um hospedeiro acidental. Então, ele vai ser vítima dessa febre amarela acidentalmente. Por quê? No momento que ele adentra a mata, no momento que ele tem contato com essa área silvestre, ou por trabalho, ou por turismo, etc. Nós sabemos também que ela é uma doença que tem evolução, ela tem fases. E ela começa o quê? Por aquelas manifestações inespecíficas, características de virose, cefaleia, mialgia, náuseas, pode ter vômitos. Só que essa cefaleia ela é uma cefaleia realmente importante, geralmente ela é duradoura, ela é uma cefaleia forte. Essa febre ela vai ser alta, isso aí é uma grande importância, e vem aquele nomezinho que começa a deixar essa febre amarela mais específica. A icterícia, as manifestações hemorrágicas. Você lembra que lá no laboratório dessa pessoa com essa febre amarela, uma característica importante é a plaquetopenia. Então, seguindo essa revisão, nós vamos continuar aqui as nossas informações sobre a febre amarela. Então, confere aí o seu material e continua ligado aqui no bloco. Períodos de incubação nós já sabemos, esse aqui é uma forma de revisar, que vai variar de 3 a 6 dias. Por que eu voltei no período de incubação, gente? Porque o período de incubação, ele é questão de prova. E detalhe, após a picada do mosquito da fêmea, o quê? Infectado. A transmissibilidade nós já falamos, mas por que ela apareceu aqui de novo? Porque também é tendência de prova. Acontece 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas, até 3 a 5 dias após, que é o período de viremia. Então, professora, e o que seria o período de viremia? O período de viremia é aquele período em que o vírus ele está em uma quantidade alta e circulando na nossa corrente sanguínea. Então, pensa nisso. Por que eu voltei no período de incubação? Por que eu voltei na transmissibilidade? Porque aqui está sendo uma tendência muito grande nas provas. Volta aí. O mosquito Aedes aegypti, o período de incubação é de 9 a 12 dias. Então, algumas literaturas trazem esse período de incubação do Aedes aegypti de uma forma bem específica. Diagnóstico. Bom, na febre amarela, nós não podemos estudar a febre amarela sem falar nesse diagnóstico. Nós temos o diagnóstico clínico, nós temos o diagnóstico epidemiológico e nós temos o diagnóstico laboratorial. Então, fica de olho aqui, tá? O clínico, na avaliação, você vai observar, tem icterícia, tem manifestação hemorrágica, o que essa pessoa está relatando? Cefaleia, como é que essa cefaleia é uma cefaleia forte, duradoura, a febre é alta. Então, é o que? A sua avaliação, né? Aqui, então, o seu diagnóstico clínico. O que
que você vai somar isso? O epidemiológico. E aí, essa pessoa ela estava viajando, era área de risco, ela adentrou a mata, ela foi em uma região de surto. Isso aqui é o diagnóstico epidemiológico. E você vai juntar com o diagnóstico que laboratorial. Então você tem essas três formas. O laboratorial, então, vai ter avaliação que o hemograma, avaliar a plaquetopenia, nós vamos ter a avaliação das transaminases, da função renal, tudo isso. Então, aqui, o que é que você vai pensar? Que nós temos aqui, quando você pensa em diagnóstico de febre amarela, você pensa em clínico, você pensa em epidemiológico e você pensa em laboratorial. Diagnóstico laboratorial. Então, de uma forma bem específica, para você que é ofertando aqui entender esse diagnóstico. O diagnóstico laboratorial, ele é feito pelo isolamento do vírus. Então, o próprio vírus, né, na amostra do sangue ou detalhe, olha que importância, ou do tecido hepático, porque o vírus da febre amarela ama os hepatócitos. Por detecção de antígeno em tecido, que é a imunofluorescência ou a imunoperoxidase, ou pela própria sorologia. Essa é uma forma de entendimento mais aprofundado. Não se vê muito caindo em provas, porém isso não significa que você vai passar por esse detalhe. Esses últimos métodos, eles são complementares aos primeiros e algumas técnicas são utilizadas, captura de IgM, a inibição da imaglutinação, IH, a fixação do complemento FC e a neutralização TM. Então, quando você pensar o que eu quero que você foque aqui? Nesse diagnóstico laboratorial, você pensa no isolamento desse vírus, tanto na amostra de sangue quanto no tecido hepático, tá certo? As alterações da aminotransferases, que podem atingir nível acima de 2.000 unidades por milímetros cúbicos, sendo que a TGO ela vai ser mais elevada que a própria TGP. As bilirrubinas também se elevam, até porque não aparece icterícia. Então, você lembra que a icterícia ela é marcante na febre amarela. Então, o que acontece com essa bilirrubina aqui? Essa bilirrubina, ela sobe. Ela vai se elevar nos casos graves, especialmente na fração direta. Próximo. Tratamento. Aqui sim, você vai focar. O tratamento dessa febre amarela é apenas sintomático. Esse apenas aqui, alfartamos, não vai ser pegadinha de prova. Realmente, o tratamento aqui ele é apenas sintomático. Sob hospitalização, circula esses nomes aí no material de vocês. Sobre o que mais? Repouso, reposição de líquidos e de perdas sanguíneas, se necessário. Por que você vai pensar aqui na reposição? Por que você tem que pensar nessa reposição sanguínea? Pensa aí. Ela tem, o que você vai ficar alerta? Nas manifestações hemorrágicas. E isso significa que na existência dessas manifestações hemorrágicas, existe aí a plaquetopenia. Então, vai ter essa perda sanguínea. Então, precisa o quê? Dessa reposição de líquido e dessa perda sanguínea em casos necessários, tá certo? Fica mais fácil você ter um entendimento dessa forma. Volta no material. Os quadros clássicos e os fulminantes exigem atendimento aonde? Em unidade de terapia intensiva, o que reduz as complicações e a letalidade. O que eu quero que você foque ainda mais a atenção? Não existe tratamento antiviral específico. O que acontece? Algumas provas, elas trazem isso como pegadinha, que existe esse tratamento antiviral específico para a febre amarela. E não, você tem que focar aqui que não existe esse tratamento antiviral específico para a febre amarela. Esse tratamento ele vai ser sintomático. Você vai lembrar da hospitalização necessária, você vai lembrar do repouso, da reposição de líquidos, da reposição de sangue em casos necessários. E aqueles casos especiais, essa hospitalização, ela vai ser feita na unidade de terapia intensiva. Volta aí.
Próximo. Direto da prova. Então, vamos ver aqui o porquê que está dizendo que é direto da prova. Atenção. Salicitatos devem ser evitados. Exemplo, o nosso AS e a aspirina, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas. Você vai lembrar o quê? Que o AS, a aspirina, que estão aqui no exemplo, eles são antiplaquetários. Olha para mim, nós estamos falando aqui de uma patologia que leva à plaquetopenia. Inclusive, você vê isso através das manifestações hemorrágicas. Então, o que a prova ela vai te perguntar em relação à febre amarela? Algumas medicações que podem ser contraindicadas. E você vai lembrar que todas essas medicações que levam a essas manifestações hemorrágicas, elas são aqui contraindicadas na febre amarela, porque a própria febre amarela, ela tem essa tendência aí à plaquetopenia. Então, fica de olho. Aqui o material, ele trouxe como exemplo o AS e a aspirina, porque elas são bem cobradas em provas. Então, vamos seguir. Febre amarela e algumas considerações epidemiológicas. Então, a epidemiologia ela está sempre aí nos nossos assuntos. A febre amarela acomete com maior frequência o sexo masculino e a faixa etária acima de 15 anos, grupo de risco. Pessoas não vacinadas que residem próximo a ambientes silvestres onde circula o vírus, além de turistas e migrantes que adentram estes ambientes sem estar devidamente imunizados, os grupos de risco. Então, vamos pensar um pouco. Por que a literatura ela traz o sexo masculino aí como grupo de risco e acima de 15 anos? Porque subentende-se o quê? Quando você adentra, quando você vai para uma área de risco, geralmente quem tem mais afinidade, entre aspas, é o quê? A população masculina. E geralmente a partir dos 15 anos, porque raramente você vai colocar uma criança, pelo menos se espera isso, né? Não colocar a criança dentro do ambiente de risco, né? Dentro da mata, por exemplo. Por isso que a epidemiologia, ela traz essa associação com o sexo masculino e com essa idade aí acima de 15 anos. E, lógico, que as pessoas que viajam para esses locais endêmicos, esses locais de surto, sem a vacinação correta, sem essa preocupação. Então, volta aí no material. A febre amarela, ela tem preferência para meses de dezembro a maio. Professora, cai em prova, o que acontece? O que as bancas elas esperam hoje? Um nível muito alto de conhecimento e de entendimento, e não o decoreba. Por que ela tem olha o nome, preferência? Nós não estamos dizendo aqui que ela acontece somente nesses meses, porque tem bancas que ela trocam uma palavra. O nome aqui é preferência. A preferência aqui é do mês de dezembro a maio. Por quê? Por causa do índice de chuvas, tá certo? Então, se você precisar responder isso em alguma prova, você vai lembrar desse período de chuva. Por isso que eles citam dezembro aqui a maio. Foca aí. Então, ó, a febre amarela, ela tem preferência nos meses de dezembro a maio, que é o índice pluviométrico, chuvas, quando a densidade vetorial ela é elevada. Então, ó, nesse período, essa densidade vetorial ela é elevada, coincidindo com a época de maior atividade agrícola, então onde realmente o homem está no campo. Atualmente, a reemergência do vírus no centro-oeste brasileiro volta a causar preocupação. Então, para você aqui ver que essa febre amarela, ela continua sendo uma preocupação de saúde pública. Profissionais da saúde e o entendimento da febre amarela. A febre amarela no Brasil apresenta uma ocorrência endêmica, principalmente aonde? Na nossa região amazônica. Então, fica muito fácil lembrar, né? Nessa região amazônica,
Aqui no Brasil destaca aqui a ocorrência da febre amarela. Então, você pega a nossa região amazônica e você destaca aqui como febre amarela. Fora da região amazônica, surtos das doenças são registrados esporadicamente, quando o vírus encontra uma população suscetível, ou seja, aquelas pessoas não vacinadas. Professor, e nós ainda temos essas pessoas vacinadas, não vacinadas? Sim, ainda temos essas pessoas não vacinadas. Doação de sangue, que é outra informação importantíssima para o concurseiro. Por isso que eu já dou a dica aqui, ó, direto da prova. O Ministério da Saúde recomenda que os candidatos à doação de sangue compareçam ao hemocentro mais próximo para doar sangue antes de serem vacinados contra a febre amarela. Os candidatos à doação que já tiveram sido vacinados deverão aguardar 4 semanas para doar sangue a partir da data da vacinação. Então, olha aqui para mim, qual é a recomendação? Isso aqui despenca na prova. Qual a recomendação? Você quer doar sangue, você vai doar sangue. O ideal, e você tem aí em curso aí o agendamento da vacina febre amarela. O ideal é que essa vacina da febre amarela seja feita após a doação de sangue. Mas digamos que foi uma circunstância diferente. A pessoa foi vacinada e ela precisou doar sangue. Então, ela não esperava, ela foi vacinada. Eu vacinei contra a febre amarela, mas eu não esperava doar sangue. Só que, de repente, houve a necessidade dessa doação de sangue. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que esperar 4, olha o número, 4 semanas para essa doação de sangue. Então, recapitulando, porque isso aqui é questão de prova. Você tem um agendamento aí da vacina da febre amarela e você precisa doar sangue. Qual é o ideal? Você doa o sangue e depois você vacina. Mas aconteceu um caso aí diferente. Eu fui vacinada e no decorrer dos dias eu não contava com isso, mas eu precisei doar sangue. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que esperar 4 semanas para essa doação de sangue. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca. Tanto na parte realmente das vacinas, quando você fala da vacina da febre amarela, quanto aqui na própria patologia da febre amarela. Então, você vê isso tanto em imunização, quanto você vê isso nas doenças imunopreveníveis. Então, volta aí no material só para revisar. Então, ó, direto da prova. E essa informação é da onde? Ela é do próprio Ministério da Saúde. Faz essa recomendação, você vai doar sangue? Doe sangue antes de ser vacinado. Agora, os candidatos à doação de sangue que já foram vacinados, aguardar 4 semanas para doar sangue. Detalhe, ó, a partir da data da vacinação. Então, isso aqui eu volto a frisar novamente para vocês, ó. Isso aqui é questão de prova. Então, vamos lá. Voltando aqui, nós finalizamos mais um bloco de febre amarela de uma forma bem direcionada, bem objetiva para o seu material. Coloca aí, destaca tudo que nós falamos. Isso aqui cai em prova, isso aqui despenca em prova, porque a febre amarela, como eu já disse para vocês, está sendo uma tendência aí nas provas, se tratando aí de doenças imunopreveníveis. Inclusive, nós temos atualizações em relação à imunização dessa febre amarela. E essa imunização, essa atualização da febre amarela, nós vamos trazer no próximo bloco. Então, faz aquele intervalo básico, bebe a água, faz aquele lanchinho leve, né? Não pode ser um lanche pesado, porque vai dar sono. E eu aguardo você aqui no próximo bloco. A prática, ela leva à excelência.